E está em vigor a operação Esqueçam o que eu fiz, por parte dos militares brasileiros. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Também gostaria de pedir, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal, clicando no botão Valeu. Porque assim você ajuda a manter esse canal funcionando e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 1º de março, são agora 2h30 da tarde. E hoje, na véspera 28, enfim, tem saído informações de postura dos militares brasileiros, com destaque para o Exército, de uma aceitação da vontade civil, seja de apurar os militares envolvidos no golpismo, seja numa mudança de postura em relação ao bolsonarismo e a ingerência política dentro das Forças Armadas. O general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército Brasileiro, por exemplo, divulgou no dia 28 a diretriz do seu comando no Exército, afirmando que o Exército é uma instituição de Estado apolítica e apartidária, destoando da postura que o Exército teve sobre a presidência de Jair Bolsonaro. Também saiu, no dia 28, um áudio vazado do mesmo comandante Tomás, de uma reunião dele com o alto comando do Exército, ou com os superiores de então, um áudio de uma reunião do dia 18 de janeiro. Um áudio vazado, no qual ele estaria falando lá com os seus interlocutores de que a eleição de Lula teria sido indesejável para boa parte dos que estavam presentes ali, mas que o Exército deveria aceitar o resultado das urnas, né? Que era preciso que isso ocorresse, que o Exército se desse, aceitasse esse tipo de coisa para a retomada da confiança da população, enfim, da sociedade e tal, que se tentou desviar a função das Forças Armadas, etc, etc, etc. Também foi divulgado, aí já agora, no dia 1º de março, que o general Tomás Paiva decidiu que não vai ter mais a tal ordem do dia, no dia 31 de março, que é a data que os golpistas de 64 celebram o golpe de 64, que vinha sendo uma prática recorrente nos últimos anos. Todo dia 31 de março saiu uma ordem do dia do comando do Exército, celebrando o golpe de 1964, enaltecendo o início desse triste período da história brasileira como sendo algo a ser louvado, engrandecido, etc. Essa postura do general Tomás vai de encontro à postura que o Exército vinha tendo no governo Bolsonaro. Inclusive, esse áudio vazado no dia 18, onde foi feita, enfim, esse áudio, essa conversa, foi no mesmo dia do discurso do general Tomás, então num comando militar do Sudeste, em que ele fez uma fala durante uma solenidade em lembrança aos mortos do Exército Brasileiro na missão brasileira no Haiti, ainda no primeiro governo Lula, em que ele fala que tem que respeitar o estado das urnas, que o Exército é a instituição de Estado, no mesmo teor do áudio vazado praticamente. Eu fiz um vídeo comentando sobre isso aqui, e inclusive com um certo grau de entusiasmo com a fala do general Tomás. Depois eu fiz um texto comentando sobre essa situação, aí já mais ponderado, já depois de refletir sobre esse jogo de vai e vem que as Forças Armadas têm adotado na política brasileira nos últimos anos, pelo menos ali desde 2013 e tal, com mais afinco, mais essa geração que está agora aí à frente das Forças Armadas. O link para o texto vai estar no comentário fixado aqui desse vídeo. E o vídeo que eu já citei já apareceu aqui já. Então a gente tem esse tipo de jogo. Também saiu o Alexandre de Moraes, decidiu, que os crimes praticados por militares nos atos golpistas, no golpismo brasileiro, atos golpistas do Rio de Janeiro e no golpismo de uma forma geral, não serão julgados pelo Superior Tribunal Militar.
porque o Superior Tribunal Militar julga crimes militares e não crimes de militares. O que deveria ser o óbvio ululante, né, para o Superior Tribunal Militar é para julgar crimes militares, crimes cometidos dentro dos quartéis, crimes de guerra, crimes desse sentido, crimes militares. Militar que pratica crime no meio da sociedade, no meio dos civis, é crime normal, crime comum e deve ser julgado pela Justiça Civil. E aí o futuro presidente do STM, que é da Marinha, que é o brigadeiro Joseli Parente Camelo, elogiou a decisão de Moraes, reforçou a decisão do Moraes e reafirmou a decisão do Moraes, dizendo que sim, que o STM é para julgar crimes militares e não crimes de militares. A aspa do próximo presidente do Superior Tribunal Militar, em uma entrevista que ele deu à jornalista Bela Megali, do jornal O Globo. Aspas para o brigadeiro Joseli Parente Camelo. Li e reli a decisão do ministro Alexandre de Moraes e entendi que está muito bem fundamentada. Não vejo, no geral, que tenham sido crimes militares os praticados no 8 de janeiro. Crimes cometidos por militares em situações de atividade serão considerados crimes militares se forem contra o patrimônio que esteja sob a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Não vejo que houve isso nos atos terroristas de 8 de janeiro. Né? É isso que ele está dizendo. Então, percebendo, toda essa construção vem no sentido de limpar a barra da imagem das Forças Armadas que tem participado desse processo de golpe no Brasil desde 2016. Não esqueçamos o tweet do então general da ativa Vilas Boas em ameaça ao Supremo Tribunal Federal, que estava em vias de julgar um habeas corpus ao Lula, que era candidato às eleições presidenciais de 2018. Há uma série desse tipo de coisa. As Forças Armadas permitiram que seu oficialato da ativa ocupassem cargos civis a bel prazer durante o governo Bolsonaro e já ainda no governo Temer, aqui e acolá, mas no Bolsonaro foi gritante. Milhares de militares ocupando os cargos civis na administração federal durante o governo militar de Jair Bolsonaro. Então agora eles estão limpando a sua imagem para tentar fazer um pouco que se esqueça o que se fez. Porque na verdade, no limite, pouco se sabe quem são os militares brasileiros, o alto comando, o oficialato. Quem não é do meio, 99,9% da população brasileira não sabe quem são os militares. Né? E em certa medida isso é bom e deveria ser assim. As Forças Armadas, principalmente o Exército, deveriam ser grandes mudos, né? O Exército devia ser um gigante mudo, não tem que estar falando. E nesse sentido, tal partido militar, como sempre tem enfatizado o coronel da reserva Marcelo Pimentel em suas postagens nas redes sociais, em canal aqui no YouTube, enfim, tal partido militar vem interferindo na política brasileira para se tornar relevante na política brasileira, ocupar espaços e ditar de forma indireta a política brasileira. É evidente que nem tudo, aí é uma avaliação minha, é evidente que nem tudo que tem ocorrido é fruto de vontade direta, planejamento direto do que ele chama de partido militar. Né? Os militares não constituem um partido formalmente, mas atuam como se fosse um partido, inclusive tendo os contrários a algumas posições, os a favores, enfim, eles vão fazendo esse jogo de enganação com a sociedade brasileira, jogando um grande xadrez. E tem logrado êxito importantes. Né? Tiveram o vice-presidente da República, que se elegeu senador, há uma série de militares, Brasil afora, candidatos e com mandatos, né? Ou seja, o militarismo na política está fortemente presente, né, na política brasileira, no meio da sociedade brasileira, e pior, naturalizado esse tipo de coisa. Né? É evidente que quando eu falo militar na política nos estados, também tem os militares das PMs, aí, em que pese haver essa diferenciação do militar, né, o militar das Forças Armadas e o militar da PM,
né? Eu até já ouvi gente falando que os militares das Forças Armadas sequer reconhecem os militares das polícias militares como militares, né? Mas isso é uma outra discussão. Então há essa naturalização e a política está demasiadamente militarizada. E tem a naturalização disso. Porque percebam, sequer era para o general Tomás ter falado o que falou nessa reunião, cujo áudio foi vazado, do tal da eleição indesejada para alguns de nós aqui, entre nós, enfim, se referindo à eleição do Lula. Sequer era para isso ocorrer. Não era para ele ter feito o discurso no Comando Militar do Sudeste. E veja, o teor das falas em si, eu nem tenho grandes discordâncias, até porque, partindo do suposto, da premissa, né, de que o áudio vazado ele é verdadeiro, que aquela fala ocorreu de fato, e, enfim, ele está se referindo ali ao contexto interno de que os militares são bolsonaristas e queriam a eleição do Bolsonaro. E ele está defendendo a legalidade da eleição. Então, naquele micro-universo, a eleição do Lula foi indesejada. E a fala dele no Comando Militar do Sudeste, do ponto de vista do discurso político em si, está muito bonito. É a fala que a gente quer ouvir do militar. Não importa quem ganhou a eleição, militar bate continência e cumpre seu papel de Estado. E ponto final. Eu não preciso gostar e ninguém precisa gostar. O eleito pelo povo na democracia, o resultado das urnas, enfim, é o que tem que ser acatado. Do ponto de vista político, está correto. O que não está correto é o militar fazer fala política, inclusive para seus comandados ou em reunião de cúpula, de oficialato. É isso que está errado. E é isso que o tal partido militar, como o Marcelo Pimentel fala constantemente, conseguiu impor à sociedade brasileira. A tal naturalização dos militares intervindo na política. A naturalização da militarização da política. E é isso que está errado. E isso é um grande problema que nós teremos que resolver. A gente não pode esquecer que o general Tomás era o comandante da AMAN que permitiu que Bolsonaro entrasse na Academia Militar das Agulhas Negras da AMAN em 2014 e lá lançasse sua candidatura a presidente da República. Era o general Tomás, o comandante da AMAN. Naquele momento, não sei dizer se ele permitiu de vontade própria, se veio uma ordem / pedido de cima e assim ele deixou acontecer, se ele concordava e se agora não concorda mais, porque também tem-se a informação de que o general Tomás, por exemplo, ele é muito próximo do Fernando Henrique Cardoso, etc. Enfim. E aí o Fernando Henrique Cardoso pode ter N discordâncias com o Fernando Henrique Cardoso, mas militarista, o Fernando Henrique Cardoso não é. Então a gente tem esse tipo de situação na política brasileira e isso é muito grave, porque se nesse momento histórico os militares adotaram a tática de avançamos alguns passos na nossa presença na política brasileira, na democracia mesmo, na institucionalidade, sem grandes sobressaltos, como 64, etc. Alcançamos aqui, vamos dar um sossego agora, baixar a poeira, para depois, quando a gente achar conveniente, vamos de novo, até porque nas Forças Armadas o processo de mudança de comandos ele é geracional. Então a gente tem aí, em meu ver, uma grande operação limpeza de barra, né? Esqueçam o que é que eu fiz no último verão e vamos seguir daqui para frente e os civis estão certos, é isso mesmo, vamos tocar aqui, vamos tocar acolá. O fato de não ter a ordem do dia 30 de março, sendo jogo de cena ou não, coisa para ganhar tempo, o que quer que seja, é positivo, porque não se pode louvar o golpe de 1964, mas também é preciso ver próximas ações que nós vamos ter aí em relação à chamada desmilitarização, a despolitização das Forças Armadas. Desmilitarização não, a despolitização das Forças Armadas. A gente vai precisar ver até que ponto isso vai se dar de fato e de concreto. Vai levar muito tempo e que sim, a gente vai ficar ainda devemos ficar um bom tempo enquanto povo dentro dessa lógica, dentro dessa sob influência dos militares na política brasileira. Em alguns momentos menos, outros mais, mas quando o ideal não era ter nenhuma. Tá aí o grande problema, a naturalização dos militares na política. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Reforço o pedido para caso você possa e queira
sua contribuição aqui no canal clicando no botão valeu. Também peço para que você acesse meu blog de texto, que é esse link que está passando aqui embaixo da tela. E peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Grande abraço.